Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, é forte demais. Às vezes, há muito tempo nós cantando um canto que diz: tem anjos voando assim, eu estou vendo eles voando aqui. Tem anjos voando aqui. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tem anjos voando aqui assim. Deus está chamando nossa atenção para abrirmos os nossos ouvidos. Versículo 10. Ouça vamos ler aqui junto. E aqui, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus ou dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. 14. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Pode sentar, por favor. Irmãos, Deus nunca errou. Deus não erra. Quem erra é o povo. Quem erra é o ser humano. E hoje nós estamos aí vivendo uma situação que o ser humano erra. E Deus ainda trabalha em cima do erro para fazer com que eles possam consertar. Incansavelmente, Deus está trabalhando 24 horas para corrigir o erro do povo e fazer com que o povo possa acertar. Mas acertar como? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Tudo no reino depende de nós ouvirmos a voz de Deus. Tudo que gira em torno do ser humano, o erro acontece porque o ser humano não quer ouvir a voz de Deus. Não quer ouvir. Eu ouvi uma médica falando com um adolescente, e ele estava desesperado com a situação da sua mãe. Ela falou para ele assim: olha, eu vou te falar uma coisa. Nós vivemos, presta atenção, nós vivemos
pensando que sabemos, mas na verdade nós não sabemos nada. E assim nós vamos contemplando todos os dias mais ou menos essa frase. Nós vivemos pensando que nós sabemos, mas nós não sabemos nada. Daqui a pouco você vai começar a entender melhor. Depende do que nós ouvimos, ou depende do que nós não ouvimos, a palavra de Deus. Isso depende, porque ouvir uma coisa, entender a palavra é outra, e viver a palavra também é outra coisa. O que eu quero dizer, começando com essa introdução? Nós não conseguimos entender, o tesouro que existe no céu para nós. Nós não conseguimos, o ser humano não consegue entender o tesouro do reino de Deus para nós. Apesar que a Bíblia fala, traz e ilustra de todas as maneiras. Então, os mais importantes dos tesouros do reino, eles são baseados na necessidade de nós ouvirmos a palavra, entendermos a palavra e vivermos a palavra. Tudo se baseia na palavra. São baseados na necessidade que nós temos de ouvir a Deus, de ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz de Deus. Tudo muda na sua vida, tudo muda na minha vida quando eu consigo ouvir a voz de Deus. Ele vai mudando as coisas, mas se não ouvirmos, ele não vai mudar nada. Ele não vai mudar nada. Eu vou dar umas paradinhas nessa mensagem para você entender, analisando a sua inteligência. Você vai analisar a sua inteligência. Eu vou dar umas paradinhas aqui para você entender. Tudo muda quando ouvimos algo de Deus e agimos segundo a sua palavra, que é a fonte da vida. A palavra de Deus é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus é a direção para a nossa vida. Quando aquele centurião recebeu a cura do seu servo, ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu também tenho pessoas ao meu comando. Se eu digo para o soldado, vai, ele vai. Mas se eu digo para o soldado, vem, ele vem. Faz, ele faz. Não faz, ele não faz. Manda uma palavra sua e o meu servo será curado. Fala alguma coisa, Senhor, para que o meu servo seja curado. Irmãos, é emocionante. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de nos emocionar com o cuidado de Deus para cada um de nós. Como essa igreja, tem alguém que controla isso aqui. Tem alguém que domina isso aqui. E tem alguém que mantém do lado de fora tudo que se levanta contra isso aqui. Quem cuida disso aqui é uma pessoa em três. Quem determinou que essas portas fossem abertas há 28 anos aproximadamente foram três pessoas, concordando lá para que pudesse
estivéssemos hoje, está caminhando para comemorar o 28º aniversário dessa igreja. Tem alguém que controla isso aqui. Tem alguém que controla isso aqui. Tem alguém que controla isso aí. O que ele fez a nossa vida, nos colocou como imagem e semelhança dele. Para quê? Para nós ouvirmos, para obedecer, para viver os tesouros que ele tem. Para aquele que realmente entende quem ele é. E o que ele quer. E o que ele pode fazer e vai fazer. Quando nós ouvimos e agimos segundo a sua palavra, que é a fonte eterna, a palavra de Deus é a fonte da sabedoria, é a direção da vida, é muito emocionante quando ouvimos a voz de Deus. Deixa eu dar um exemplo aqui para você de um homem que pastoreava as ovelhas. Levava onde ele achava que tinha um pasto melhor, ele levava as ovelhas. Mas Deus atraiu ele e ele levou as ovelhas para um lugar que tinha um pasto muito bom. Mas no meio daquele pasto ele começou a ver o fogo queimando, a grama assassa. Deus está chamando a atenção da igreja e a igreja não está entendendo. Deus está trabalhando, cobrando do mundo e o mundo não está entendendo. A palavra de Deus está se cumprindo e as pessoas também não estão conseguindo entender. E quando Moisés viu ali aquele fogo que queimava, ele se aproximou, chamou sua atenção e ele foi chegando, e o fogo queimava, e a grama não se consumia, o arbusto não se consumia, nada ali provava que o fogo estava queimando aquele arbusto, mas estava chamando a atenção de Moisés. Abra o olho, igreja. Deus está chamando a nossa atenção. Deus propõe que vai cuidar de cada um de nós, mas daqui a pouco você vai ver a conclusão dessa mensagem. Então Moisés chegou, quando ele chegou bem próximo do fogo, Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, Moisés. Tira a sandália dos seus pés, Moisés. Seria uma pergunta boa que Moisés poderia fazer para Deus: por que tirar a sandália dos meus pés, Senhor? Porque o lugar que você pisa é santo. Deus continua falando e o povo não querendo ouvir, não entendendo o que Deus está falando. Mas eu vou dizer uma coisa aqui com muita simplicidade, muita certeza. Ele continua cuidando daquilo que ele é responsável. De mim e de você. Ele continua falando. Quando Moisés sentiu ali que aquela voz era diferente. Quando Moisés sentiu que alguma coisa estava acontecendo de maneira diferente, o tema dessa mensagem é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. Se aproximou Deus, ele atraiu Moisés através do fogo. Cada um de nós viemos a ele de uma forma diferente, atraídos por uma necessidade, por uma dor, por um problema sério, talvez por amor, que nós não podemos entender muito, porque muitos, eu não vim por amor, eu vim pela dor. E você? Qual é a gratidão que você tem de pegar uma Bíblia e colocar debaixo nas suas mãos e falar assim com a sua família ou com a rejeição de algumas pessoas e dizer assim: eu estou indo para a casa do Senhor. Eu estou indo para a casa do meu Deus. Ele nunca vai deixar você ou eu entrar aqui e sair sem ter uma mudança em alguma coisa da nossa vida.
sem mudar a situação. Moisés então acreditava que ele seria o pastor que eu fiz, mas Deus ficando para ele lá no Egito, falou: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Quando nós chegamos aqui, irmãos, eu vou pregar essa mensagem e vou esclarecer muita coisa aqui no domingo do aniversário dessa festa, desses 28 anos, dessa comemoração. Como foi a trajetória? Eu te chamo a sua atenção e te peço em nome de Jesus, seja sensível à voz de Deus. E obedeça. Quando Deus falar, você vai. Quando Ele falar, você não vai. Você fica, ou você faz, ou você não faz. Tira a sandália dos seus pés. O que é isso? E o que eu quero passar para você nessa noite? A igreja, em muitos sentidos de raciocínio, ainda tenta andar de salto alto. Tira a sandália, baixa o seu salto. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. A Bíblia está nos ensinando. Ele estava cercado pelos seus discípulos. E os discípulos não entendiam nada que ele falava. Eles queriam entender, mas eles não conseguiam entender. Vou pregar na Santa Ceia domingo de manhã sobre a parábola das 10 virgens. Uma revelação diferente que Deus está me dando e eu não acabei de entender. Mas até domingo. Então o que você tem que fazer? Andar com a sua lamparina acesa. Domingo de manhã nós vamos pregar essa mensagem, abrir os olhos da igreja. Eles respondendo diz: por que a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado? Jesus conhecia, Jesus sabe, ele prega o reino dos céus através da sua palavra, mas os discípulos não conseguiam entender nada. Parece que a igreja hoje não está entendendo nada. Parece que a igreja hoje está parada, travada, estagnada. E a Bíblia está pegando daquilo que nós lemos. Aquele que tem se dará. Quanto mais exemplo nós buscamos o Espírito Santo, mais poder e unção nós teremos. Quanto mais nós abrimos a nossa boca, mais Deus vai se aproximar de nós. Quanto mais nós buscarmos aquilo que nós precisamos, Ele vai nos dar. Então, por que a igreja precisa buscar todos os dias a unção, através da oração, através da crença, da fé, da determinação do seu dia a dia, para receber mais? E está acontecendo ao contrário. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo. Ele dará àquele que busca e que tem, e terá em abundância. Eu estou falando espiritualmente para a igreja. Mas aquele que não tem, só não tem quem não busca. Só não tem quem não busca. Mas quanto menos se busca, na confirmação aqui da parábola, Jesus estava dizendo assim: ó, aquele que não tem aquilo, até o que ele tem será tirado. Por isso que a igreja está esfriando cada vez mais. Eu não estou falando da igreja de Santa Cruz, estou falando da igreja no geral. A igreja está esfriando cada vez mais e mais. Mas precisa haver um avivamento. Como que esse avivamento vai acontecer? Quando a igreja buscar para receber mais e mais. Tem um país aí, eu esqueci o nome do país agora, Holanda, que 9 igrejas
que foram as igrejas respeitadas dentro dos maravilhosos 5 horas, todas as 9 hoje acabaram. Uma virou boate, outra virou restaurante, outras viraram, foi acabando e acabaram 9 igrejas no país do Oriente. Aí alguém diz assim: mas as portas que Deus abre e fecha. E eu vou provar para você que fecha através daqui da pregação. Às vezes as coisas não acontecem, não mudam quando falamos com Deus. Não acontece nada. E a gente fala. Mas as coisas acontecem, mudam quando Deus fala conosco, nós ouvimos, obedecemos e fazemos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos mudar aqui nessa igreja. É isso, essa decisão que nós precisamos tomar aqui nessa igreja. Ouvir mais Deus falar e praticar o que Ele falar. Aí as coisas vão passar a existir. Deus vai mudar essa história. Então a nossa igreja precisa entrar. Eu tenho observado quantos anos é um tempo bem. Não sei precisar quanto tempo, mas se ouve muito aqui os pregadores dizendo oração, 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 jejum, jejum, jejum. É a cobrança de Deus. Vamos abrir os nossos ouvidos hoje e vamos passar a ouvir a voz de Deus. Vamos tirar muitas coisinhas que às vezes acontecem, já começa tirando aquilo que Deus prepara na entrada da porta para dentro. Procura outro, chegou fulano, chegou esse. Vamos tirar isso meio da igreja. Vamos acabar com isso. Se nós tomarmos uma posição, uma direção diferenciada para ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiramente fazer isso aqui, ó. E quando começar o culto, você já vai ver um ambiente diferente. Glória a Deus. Nós precisamos fazer isso urgentemente. É como que se nós orássemos para uma pessoa, oramos, e nós oramos mesmo, e a pessoa fica do mesmo jeito que não converte. Ela não quer converter. Quando ela quer converter e toma a decisão, Jesus perguntou àquele cego assim: o que você quer que eu faça na sua vida? Aí o cego falou assim: eu quero ver. Aí Jesus olhou para ele e falou: então veja. E ele chegou na hora. Então a decisão é da pessoa. E nós vamos fazer uma mudança nessa igreja. É um pedido do Espírito Santo de Deus. Pergunta a minha esposa aqui 24 horas comigo. Como foi a luta dessa semana para chegar até aqui agora? Todos os dias, todo momento, era tempo, e Deus com a boca fechada. E ela sempre perguntou, e aí a mensagem falou: nada, Deus não me deu nada. E a pergunta hoje foi essa de tarde. Eu falei: não, agora não respondeu. E eu falei: eu estou falando porque ela é testemunha. Eu falei: se Deus não me falar nada, se o Senhor não me direcionar nada, Senhor,
Eu vou falar o que eu falei com Deus. E hoje Ele está dizendo para mim, fala para a minha igreja, que quanto mais a igreja me buscar, mais eu vou dar e derramar do meu Espírito em abundância. Mas quanto menos a igreja entender que eu sou a cabeça, eu vou dar menos para a igreja. E nós começamos lendo assim aqui: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, quando nós entramos aqui, irmão, irmã, procura um cantinho, dobra o seu joelho, abra a Bíblia no lugar que você estiver sentado, leia a Bíblia. Quando começar o culto, que você vai ver, a glória de Deus vai estar aqui como nunca. É isso que Deus quer da igreja. Que às vezes um assunto que passa de um para o outro atrapalha todo o espiritual da igreja. E as coisas mudam, mas mudam de uma forma que às vezes trabalha o mundo espiritual e atrapalha, porque o inimigo aponta. Você vai fazer isso na igreja? Tu vai? Aí a legalidade, ela não pode ser dada mais aqui nessa igreja, para o inimigo apontar, porque Deus, Ele quer uma mudança. Aí vai haver aquilo que nós acabamos de ler, eu vou terminar mesmo para nós terminar a mensagem. Aquilo que aquele que tem se dará, e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Existe uma revelação da palavra de Deus quando morreram os dois filhos de Finés, Eli, Ofni e Finés. E a sua nora estava grávida, ela colocou o nome do seu filho de Icabod. E significa o quê? A glória de Deus se foi. Ali acabaram os filhos de pessoas que não queriam saber da igreja, que queriam saber de Deus, que entraram no templo, que comiam as carnes, que comiam os sacrifícios. Aí esses dois morreram, e morreram também o seu pai Eli, porque não corrigiu os seus filhos. Eu estou aqui em nome de Jesus dizendo para você o que a Bíblia colocou para que fosse dito. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Então Deus tratou foi comigo, Senhor. Eles não veem, eles não conseguem ver. Eu passo isso para o líder, porque eles não conseguem ver. E eles não vendo, eles não ouvindo, eles não vão entender. Eu estou te dando essa mensagem e dizendo para você falar para eles que a profecia vai se cumprir quando eles ouvirem, quando eles verem e quando eles viverem e compreenderem. Eles vão perceber. Quem entendeu? Amém. Agora olha o término do versículo. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. O mundo vive isso, mas isso não vai permanecer nessa igreja. Nós vamos mudar o sentido da história. Eu peço a Deus uma igreja onde alguém entra com a mulher e sai sem ela. Eu peço a Deus que alguém esteja hospitalizado com câncer, com uma doença incurável, quando essa igreja levantar
e Deus vai fazer aquilo que Ele propõe fazer. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado, feliz é você, se você entendeu o que Deus está falando aqui nessa igreja, nessa igreja. Amém? Amém? Deus quer mudar, mas mudando quando Deus fala conosco as coisas que nós ouvimos. Não é o que nós queremos e o que nós falamos. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando eu decidi falar, precisamos estar prontos para ouvir. E Ele está falando nessa noite. E Ele está falando nessa noite. Ele está falando nessa noite. Nós queremos que Deus ouça as nossas orações. Claro, nós, isso é determinação da palavra. Mas Ele diz, lá em Zacarias capítulo 7, versículo 8. Joga para nós aqui, por favor. Zacarias capítulo 7, versículo 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: o que veio dizer? Versículo 13, para a gente adiantar mais. 13. E aconteceu que, assim como ele clamou a eles, clamou e eles não ouviram. Olha aí, assim que Deus clamou, hoje esse clamor tem que entrar no ouvido dessa igreja. É tempo. Já se aproxima a última hora. Já estamos praticamente dentro das últimas horas. E Deus está clamando, porque Ele ama esta igreja. Ele quer mudança. Então, aconteceu que assim como Ele clamou a eles e Ele não ouviu, também eles clamaram. Às vezes nós orando, irmão, amanhã a Santa Ceia, da noite a Santa Ceia, e fazendo, Deus não vai. Porque a promessa dele é o contrário. Assim como Ele clamou a eles e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos. Eu não estou aqui brincando de ser, não. Não estou, nunca brinquei com nada. Eu falo sempre para minha esposa: você quer saber o que é que bate mais em nós? A própria vida. A vida está batendo nas pessoas, está arrebentando com as pessoas. A própria vida está acabando com a situação. Mas nós precisamos tomar uma decisão. E eu quero dizer, como nós clamamos, Deus, isso aconteceu lá com o povo de Israel. Mas nós temos uma determinação naquilo que nós aprendemos. Eu sou Deus e eu não mudo. Se Ele não ouviu o povo de Israel, o clamor das igrejas, hoje Deus também não está ouvindo. Porque o que nós estamos vendo por aí, eu não quero saber, eu quero saber que essa igreja vai ser preparada para morar no céu. Se é que você não ouviu, estão dispostos a fazer. Não adianta jogar uma foto aqui, não adianta jogar jogo de luz aqui, não adianta pintar essa igreja de preto, não adianta fazer nada que muitos estão fazendo. O que adianta é isso aqui, ó. É clamar e Deus ouvir e mudar a história de cada um de nós dentro da igreja. Isso vai resolver os problemas. Eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Conclusão: quando ouvimos a voz de Deus, Ele por sua vez ouve a nossa voz. Fique de pé.
Deixa eu fechar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Quero deitar e dormir. Quero levantar no outro dia e estar bem e certo de que Deus está me renovando pela manhã. Então faça isso você também. Porque nós não estamos no tempo de empurrar as coisas ou fazer do jeito que nós achamos. A escola começou aqui hoje com 4 pessoas e terminou praticamente com 6. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vencer os gigantes é o nome da nossa corrente que vai terminar quarta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando. Aleluia. E Ele vai ouvir aquele que está ouvindo. Glória a Deus. Então, João, capítulo 10, versículo 27. Para terminar, nós vamos orar um pouco. João 10, 27. Tem alguém? Lê para mim. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem. Deus está dizendo, na revelação que me foi passada, fala para as minhas ovelhas da minha igreja, eu não vou seguir o que elas querem. Mas o que eu quero é que elas seguem o que eu tenho para elas, se é que elas ouvem a minha voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os teus olhos e ore por você.